Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Papo de Porco. Eu sou o Lipe e está começando mais um pré-jogo do Brasileirão 2026. E pessoal, antes da bola rolar e a gente começar a falar aí desse clássico, da história desse clássico aí entre Palmeiras e Internacional, eu vou falar onde você pode assistir esse jogaço de logo mais. A transmissão ela é exclusiva do Amazon Prime às 21h30. Lá no Beira-Rio, beleza? Então não esquece, já deixa agendado aí para você não perder nem um minuto desse jogão de logo mais. E agora vamos falar aí desse pré-jogo, de como vai ser essa pedreira aí que o Palmeiras pega logo mais aí no Beira-Rio. Bom, o Palmeiras ele tá chegando aí para essa partida como o segundo colocado do Brasileirão, tá com 4 pontos, venceu aí o Vitória, né, por 5-1, deu uma excelente goleada aí, que já é dá um ânimo, né, já dá um pouco mais de confiança, dá um pouco mais de tranquilidade. E o desafio agora é contra um time cascudo, contra um time grande, de camisa pesada, fora de casa, mostrar e também se impor aí, né, e tentar trazer esses 3 pontos. Jogou contra o Atlético Mineiro, não jogou mal, até que o jogo foi bem, empatou, mas a gente precisa buscar aí uma vitória fora, já começar a ganhar ponto fora de casa, que a gente sabe que o Brasileirão não perdoa. A gente sabe também que o jogo lá no Beira-Rio não é fácil, Palmeiras ele nunca teve vida fácil, e a gente vai ver isso aí mais para frente. E como chega o Internacional para esse jogo? O Inter ele tá na 16ª colocação, o último jogo eles empataram com o Flamengo, né? Então ele está com 1 ponto só até agora, mas a gente sabe que isso aí não vai mudar muito a característica do jogo, né? A gente sabe que jogo no Beira-Rio é pressão, é jogo truncado, é jogo pegado, né? A gente sabe que futebol gaúcho é aquele futebol copeiro, futebol de marcação, futebol que os caras de catimba, que os caras não dão espaço, tá? E é ficar esperto aí, o Palmeiras, o Abel deve, né, com certeza deve ter preparado bem o time. E como que o Internacional ele vai vir para esse jogo, né? Como é que o Internacional tá jogando, como é que eles gostam de jogar lá no Beira-Rio, né? O Internacional ele vai marcar muito a saída de bola do Palmeiras, ele vai fazer aquela pressão, vai tentar encurralar o Palmeiras ali, tentar apertar a saída de bola. Óbvio, para ver se pega guia ali algum erro da zaga, para ver se tem alguma falha para tentar fazer aquele gol rápido, né? Então a gente sabe que vai ser aquela pressão, aquele abafa ali entre até os 15, 20 minutos de jogo, né? Então o Palmeiras tem que estar ali bem concentrado, bem preparado mentalmente para poder suportar essa pressão, porque a gente sabe que ali o clima que eles vêm para cima da gente ali é clima de decisão, tá? O Internacional, ele é um time que, além de marcar com linha alta, fazer pressão, ele tem uma saída de bola que eles usam muito, tanto a saída pelo zagueiro quanto pelo goleiro. E eles usam muito essas bolas de saída de bolas pelas laterais. Principalmente, eles usam muito o Bernabé pelo lado esquerdo, que é um lateral que joga avançado, é um lateral que vai até o fundo, cruza, é um cara que aparece na área. Então, o Palmeiras tem que ficar esperto, o Abel tem que tá de olho em cima dessa jogada do Internacional pela esquerda, em cima desse jogador, porque muita jogada do Inter vai sair pelo lado esquerdo. Então o Abel tem que estar esperto aí, tem que ficar preparado para não ser surpreendido, né? Então eles vão acelerar, eles vão empurrar o Palmeiras, vai tentar encurralar ali para trás e vai, né, tentar transformar isso aí, para eles vai como se fosse uma final. Então tem que estar preparado, com calma, colocar o estilo de jogo do Palmeiras, manter a calma, tentar sair também com transição rápida. A gente sabe que o Palmeiras
nesse esquema que o Abel vem jogando, de 4-4-2, não tem um volante de marcação, ele está usando muito ali o Marlon e o Alan, o Andréas Pereira, aonde o Marlon ainda faz mais os 5, jogando com o Maurício e com o Alan aberto. Então, precisa ver se para esse jogo ele vai com essa formação ou se vai colocar o Evangelista e vai tirar ou o Maurício ou ele vai tirar o Alan. Né? Então a gente precisa aguardar ainda para ver aí como é que o Abel vem para esse jogo. Mais para frente a gente vai dar uma prévia aí da provável escalação do Palmeiras. Então precisa ficar atento a esses detalhes aí. Por isso que a tendência vai ser de jogo mesmo truncado, jogo disputado e jogo de pressão. E jogar lá no Beira-Rio pro Palmeiras nunca foi fácil, nunca foi tranquilo, a gente sabe disso, né? A gente tá na história aí do brasileiro e é o maior desafio do Palmeiras é tentar ganhar esse jogo lá. Se a gente for pegar o confronto entre Palmeiras e Internacional lá no Beira-Rio, trazendo um pouco aí de números, de estatística, são 48 jogos entre Palmeiras e Internacional lá no Sul. O Internacional venceu 27 e o Palmeiras só venceu 6. É isso mesmo. 6 jogos o Palmeiras venceu. Então, é por isso que eu comentei aí no começo do vídeo. É jogo de pressão, é jogo de pegada, é jogo que não vai ter moleza, porque eles sabem que eles têm esse retrospecto muito favorável. Mas é muito favorável, não é pouco, contra o Palmeiras. Né? Então a gente precisa aí tomar cuidado e estar preparado para tudo que pode acontecer lá. Não bastasse esse retrospecto no Beira-Rio, se a gente pega o histórico desse confronto geral, o Internacional é o único time que o Palmeiras não leva vantagem no Campeonato Brasileiro na Série A. O Palmeiras leva vantagem sobre todos os outros times da Série A em vitórias, menos contra o Inter. São 94 jogos oficiais, 38 jogos, 38 vitórias do Inter e 30 do Palmeiras, mais aí 26 empates. Então, gente, não é brincadeira jogar lá. A gente sabe que é pedreira e a gente vai ter que, o Abel vai ter que entrar bem preparado. E vitória lá é raro, né? Como a gente viu, só 6. Mas são vitórias que, quando acontece, marcam, né? Então eu fui buscar nesse confronto uma vitória aí do Palmeiras que tem um fato curioso. O jogo é recente, o jogo foi o ano passado, pela 4ª rodada do Brasileirão. Porém, o Palmeiras quebrou um tabu de 4 anos. Faziam 4 anos que o Palmeiras não ganhava do Internacional no Beira-Rio. Então, esse tabu foi quebrado em abril do ano passado. Então é recente. É recente. Então, é procurar manter isso. É um jogo que, se ganha, eleva a moral, aumenta a confiança, aí para a gente poder seguir aí no restante do campeonato. Né? E falando de confiança, a gente não pode deixar de lembrar do que aconteceu domingo, porque quando a gente perde, a gente sabe que a gente sofre aí uns mais, outros menos, mas pelo menos aí semanas ou até meses, né? Então a gente tem que lembrar também que a vitória no Clássico lá no Itaquerão, domingo passado, é um jogo que aumenta também a autoestima, aumenta a confiança, deu uma moral pro time, porque a gente vem aí de perder um título paulista para os caras,
e ser eliminado da Copa do Brasil como foi dentro de casa, né? Dentro da nossa casa. Então, o clássico serviu para dar essa acalmada, né? Se melhora para a gente, você imagina melhorar o ambiente dos caras lá, a comissão técnica, dar uma respirada, e para a gente seguir aí na sequência do ano aí, que não vai ser fácil, que vai ser pesado, beleza? E agora, como eu tinha dito, vamos falar aí as prováveis escalações dos times, como que eles entram para o jogo de hoje. Vamos começar aí pelo mandante. O Internacional, a provável escalação do Internacional para o jogo de hoje deve ser com Rocher no gol, Bruno Gomes, Mercado, Vitor Gabriel e Bernabé, Ronaldo, Paulinho e Alan Patrick, Carboneiro e Borré na frente. Tá? O Palmeiras, ele deve repetir a mesma escalação do clássico, né? Já vindo aí, usando aí pela mais uma vez o time principal, é a tendência, e deixa para descansar esse time no final de semana contra o Guarani no Paulista, que já está classificado. Então dá para jogar esse jogo aí com força máxima, e a gente põe a molecada para jogar aí no final de semana contra o Guarani, dá rodagem, o pessoal também, então dá para ele entrar com o time principal. Porém, a provável escalação, a gente não sabe se vai ter mudança ou não, ele deve ir a campo aí no esquema aí de 4-2-4, que é o que ele vem jogando, então ele deve vir com Carlos Miguel, Kelvin, Murilo, Gustavo Gomes e Piquerez, Marlon e Andréas, Maurício, Flaco, Vitor Roque e o Alan pela direita. Então essa deve ser a provável escalação dos dois times, e aí é a gente aguardar logo mais e torcer aí para que a gente saia com mais uma vitória, com mais 3 pontos de um jogo aí bem difícil. E reforçando, pessoal, Palmeiras e Internacional é confronto de história, de detalhe, de time grande, beleza? E agora eu quero saber de você, qual jogo entre Palmeiras e Internacional que mais te marcou? Comenta aí, beleza? Aproveita, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho, compartilha esse vídeo, porque logo mais a gente volta com o pós-jogo no Papo de Porco. Beleza? Valeu, até mais.